Olá, pessoal. Vamos agora para mais um aulão do Enem, tá certo? Vamos resolver algumas questões do Enem, questões passadas, e através delas a gente vai dar uma reforçada no gênero textual, na interpretação textual, na linguagem usada nos textos que o Enem seleciona para a prova, ok? Vamos começar então com um texto do Graciliano Ramos. Você sabe que é muito importante para que você entre no contexto, né? Você contextualize a sua leitura. É muito importante que você conheça quem está assinando o texto, né? É muito importante. Na maioria das vezes, eles vão usar autores já do domínio público, né? De conhecimento geral, autores famosos, como é o caso aqui do Graciliano Ramos, né? Ou se for de um filósofo, de um pensador, de um jornalista, quase sempre são figuras já de conhecimento de todos, né? É importante porque você situa o texto numa época, né? Quer dizer, sabe que o Graciliano é da geração de 30, do século XX, geração de 30, você já tem uma noção do tempo, né? Também um pouco da biografia dele, então das ligações dele com a política, o encaminhamento que ele deu para os romances dele. Ele pertence ao grupo do romance nordestino, então aquela preocupação com a seca, com o cangaço, com o retirante, com a população abandonada pelos poderes públicos, não é? Mas, sobretudo, a questão da seca e da cana-de-açúcar. Aliás, são 3 ciclos, né, que a gente pode falar: o ciclo da seca, o do cangaço e o da cana-de-açúcar. Então, você, com a ideia já da temática do autor, do estilo do autor, do movimento a que ele estava afiliado, tudo isso ajuda você a se colocar dentro do texto, dentro da linguagem dele, né? Dentro do estilo do autor. Portanto, o título também, quando há um título no tema, né? Também é muito importante que você veja lá o título, porque o título já dá um spoiler do que você vai ver, do que você vai ler, tá certo? A linguagem também dele, muita atenção para os conectivos, que a questão aqui agora trata disso, os elementos que dão a progressividade ao texto, os elementos que dão a retomada da ideia, né? Fazem uma anáfora, que vão buscar uma ideia anterior, quem é o conectivo que está retomando uma ideia anterior ou uma ideia posterior, né? O conectivo que dá continuidade ao texto. Tudo isso está fazendo as amarras, não é? Estão fazendo o desenvolvimento da ideia de todo o texto, né? Aqui é um trecho, é um excerto de uma obra chamada Infância, do Graciliano Ramos, importante obra dele. Essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinaram-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. Envaideci-me, nunca havia reparado em tais vantagens. Mas os gabas se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso. Achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Bom, você está vendo a clareza, a objetividade com que ele narra a ação, né? Então, vamos lá, vamos à questão. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias. O que eu falei agora, tá certo? Os moduladores textuais, tá? São os conectores que vão buscar uma ideia anteriormente, a anáfora, ou vão preparar você para uma ideia que vai ser dita logo depois, que é a catáfora, tá certo? Ou então ajudam na continuidade do texto, no prosseguimento, na evolução da ideia, né? E é o que ele quer agora, promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido. Olha, um novo aspecto do tema. Observe que ele vinha desenvolvendo, né, um raciocínio. Primeiro recebe o elogio, né, mas
Depois ele percebe que não é um elogio, é uma ironia, né? Mas aí ele não se chocou com isso. Mesmo sendo um deboche, uma ironia, ele não se tocou com isso aí, não se chocou com isso. Muito pelo contrário. Olha agora, longe disso o quê? De me preocupar com aquilo. Mas por quê? Que ele vai dar agora um novo... O que é que você esperava de alguém que estivesse ironizando você? Não é? Que você reagisse também, que você ficasse chocado, que você, né, ficasse sentido com aquilo. Mas ele diz logo, não, longe disso, longe de me perturbar com isso. Né? Achei curiosa. Por que longe disso? Porque é o contrário. Entendeu? Não fiz o que normalmente se espera, né, numa situação como essa. Eu fiz o contrário. Tá certo? Então ele prepara você para algo novo, algo diferente, algo que quebra a expectativa. Né? E isso está montado onde? Está dito claramente onde? Longe disso. Longe disso. Achei curiosa aquela maneira de falar pelo contrário, né? Pelo avesso. Diferente das grosserias que ele é acostumado a sempre ouvir na cara, como a gente fala, né? Na cara de imediato, né? A crítica, a ofensa, aquilo magoava muito mais ele. Elas não, elas procuraram um jeito diferente de dizer a mesma coisa. E então, aquilo para ele foi diferente. Né? Por isso que ele disse, longe disso. Achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias que me habituaram. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, que tinha esse ou aquele defeito, tal, você está vendo? Então, onde é que está justamente, né, o elemento que vai preparar esse novo aspecto ao tema, né? Essa quebra da expectativa. Isso que você achava que ele iria dizer, poxa, estou tão chateado. Não, muito pelo contrário, longe disso. Né? Até achei curiosa aquela. Então, está aí, letra D de dado. Longe disso, é o elemento, né, que vai trazer um novo aspecto ao tema, né, que vai conduzir a narrativa para uma ideia inesperada até, né? Oposta àquilo que a gente já esperava. Tá certo, pessoal? Então tá aí. Muito cuidado na interpretação de texto, muito cuidado com os conectores, né? Eles é que vão dar para a gente a sinalização daquilo que você vai interpretar, né? Se uma ideia oposta, se vai dar uma ideia de tempo, uma ideia de modo, se vai dar uma concessão, se vai dar uma causa, uma consequência, uma explicação, são, então, esses moduladores textuais que a gente chama, né? Então, são os conectores. As conjunções e as preposições são quem vai costurando o texto o tempo todo, tá? Então, isso é muito importante para a sua interpretação do texto. Até para a inferência, que o Enem cobra muito a inferência do texto, né? Tá certo? Aquilo que o texto não está dizendo claramente, mas que deixa subentendido. Né? Vamos então à próxima questão. Censura moralista. Há tempos que a leitura está em pauta. E diz-se em crise. Comenta-se esta crise, por exemplo, apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias. Nunca acabar de problemas e de carências. Mas, percebeu o modulador? Percebeu o conectivo? Percebeu agora o que ele está preparando você? Para uma ideia oposta, para uma diversidade, tá certo? Para aquela coisa contrária ao que... Quer dizer, há tempos que se vem falando, o assunto em pauta é uma crise, e essa crise aponta para uma falta de leitura, para uma falta de familiaridade dos jovens, falta de... Então, todo mundo sabe apontar muito bem as dificuldades, as carências, as irresponsabilidades dos órgãos competentes que deveriam cuidar disso e a ausência deles no processo. Né? Então, isso se fala, mas... Quer dizer, quando vem um mais, você já se arma todo para alguma ideia que vem
contrária. Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim que brasileiros leem. Sim, só que leem livros. Me perdoem, eu perdi a linha. Vem dizendo que talvez não seja exatamente assim que brasileiros leem. Sim, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E também, de um tempo para cá, políticas educacionais têm tomado peito, né, tomado a peito, investir em livros e em leituras. Bom, vejam bem, esse aí, a autora do texto, né, ela traz para a gente o que acontece, né, o fato que ocorre, a realidade da crise, das dificuldades todas, das ausências do poder público, das organizações competentes, né, para resolver o problema e que não resolvem por qualquer projeto político, não é, que tenham e que não é viável investir na cultura, na educação, na inteligência, etc. Né? Mas aí ela traz para a gente uma observação. Olha aqui, ó, muito importante. Mas, de um tempo para cá, então isso é uma coisa muito recente, né? Algumas pesquisas acadêmicas, e aí ela dá uma veracidade na coisa, né? Porque a pesquisa não é uma pesquisa qualquer, né? Mas é uma pesquisa científica, acadêmica, né? Elas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim, porque os jovens estão lendo, mas não estão lendo aquilo que a pesquisa tradicional leva em conta, né? E também de um tempo para cá, quer dizer, também muito recentemente, políticas educacionais têm tomado a peito investir em livros e em leitura. Então, há uma novidade no mercado. Quer dizer, existe aí uma política educacional, não é? Os tais órgãos que a gente acreditava que não estavam, não é, levando a sério o processo, agora estão retomando isso aí, né? Então, a Lajolo está defendendo que há um momento propício à leitura e que, sim, os jovens estão lendo. Então, os falantes, nos textos que produzem, sejam orais, sejam escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. Nesse texto, né, a autora ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens. Não há referência veja bem, ela não ressalta a importância. Detalhe aí, cuidado com isso. Né? Ela fala em pesquisas acadêmicas, fala em políticas educacionais, mas não especifica que professores, né, tenham importância. No texto não há isso. Isso é uma verdade, sim, mas não relativa ao texto. Né? Critica pesquisas tradicionais que atribuem. Não há nenhuma crítica, ela apenas diz que é comum, há tempos que se faz isso, mas, na verdade, isso tem mudado. Então, não há uma crítica a estas pesquisas tradicionais. Ela somente diz que as pesquisas tradicionais levam em consideração determinadas leituras que não estão sendo feitas. Não é? Rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate. Não, ela admite que isso acontece, mas que modernamente, né, de um tempo para cá, como ela usa a expressão, isso tem mudado. Né? Esse texto já tem um tempinho, né? Era outro governo completamente diferente do de hoje, né, quando ela escreveu esse texto, e que, para ela, naquele momento, tá certo? Em 2013, havia, sim, políticas educacionais que vinham tomando a peito o investimento em livros e em leitura. Mas nota que isso aí era uma outra situação, um outro contexto social, político, historicamente falando. Em 2013, então, a gente já está há quase 10 anos, né? 8 anos, praticamente, de distância disso aí. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Mas aí eu tenho que ler o texto com a cabeça no tempo em que ela escreveu, né? Então, o texto questiona a existência de uma crise de leitura. Agora, a palavra melhor é essa, questiona.
né? Ela não rebate a ideia, ela não critica a ideia. Cuidado com esses primeiros verbos. Ó, ressalta, critica, ela questiona. Ela quer, sim, questionar, né? Ela diz, olha, estão falando muito isso, dizem isso, mas o que a gente está vendo agora é o contrário. É uma política educacional voltada para o incentivo à leitura, né? E à publicação de livros, etc., né? Então, ela questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisa acadêmica. Então, com base em pesquisa, levando em consideração a seriedade científica com que essas pesquisas acadêmicas acontecem, então, com base em tudo que está acontecendo recentemente no país, isso está mudando, né? Então, resposta, letra D, melhor resposta, tá certo? Atribui a crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos... Não. Ela diz que há uma responsabilidade dos órgãos públicos de incentivarem. E isso está acontecendo. Então, possivelmente, no passado não acontecia, mas agora, nós que estamos em 2013, agora, para ela, há um incentivo. Então, a coisa mudou, tá certo? Por isso que eu digo a você, é muito importante saber o autor, a época, está lá o endereço, olha lá, estadão.com.br, acesso em 2 de dezembro de 2013, aí você sai da cabeça de hoje, vai para aquela época, né, reconfigura aqui suas informações para não se confundir, para não pensar que ela está falando de hoje, de agora, desse momento, mas é outra situação que você já tem conhecimento, né, porque não faz tanto tempo assim, tá? Vamos lá, próxima questão. Novas tecnologias. Atualmente prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias. Repare, ela fala de atualmente, né? O texto fala de atualmente, e fala de prevalece, tá certo? Então, está em domínio, né? Prevalece um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como futuro já chegou, maravilhas tecnológicas, conexão total com o mundo, fetichizam novos produtos, transformando-os em objetos de desejo do consumo obrigatório. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos e mochilas o futuro tão festejado, né? No que ela fala do bolso, né? O celular, possivelmente, os relógios, com a tecnologia de celulares, né? Nas mochilas, esse futuro que foi tão desejado, né? tão sonhado. Então, agora a gente está vendo aquilo que foi preparado para a gente no passado, né? E carregamos isso em nossas bolsas, nos nossos bolsos, nas nossas mochilas. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsas e mochilas o futuro tão festejado. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão. Somos livres para nos aprisionar, por espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos controlados. Mas aí é bom lembrar que tem um detalhe aí, né? É opcional. Na caverna de Platão, as pessoas eram colocadas ali, né? E só tinham a sombra como referência, como informação, né? E agora não, agora você vive nesse mundo se você quiser. É o que o texto deixa muito claro. O futuro já chegou, carregamos essa tecnologia, somos vítimas dessa tecnologia por opção. Tá certo? E enquanto a gente acha que está controlando, eu tenho um domínio do botão, na verdade, né, o botão é que está nos controlando também ao mesmo tempo. Ao escrever um artigo de opinião, você sabe já pelo estilo, né, o autor não está colocando seu ponto de vista, está expondo sua opinião, né?
E aí ele busca lá alguma fundamentar a sua ideia, né? Mas ele não tem rigorosamente a obrigação de provar o que está dizendo. É uma opinião. Né? É um pouco mais séria o texto, o artigo da opinião, é um gênero muito mais, talvez vamos chamar de sério, né? Do que uma crônica. A crônica é um pouquinho mais irresponsável, porque a crônica realmente ele não tem obrigação nenhuma de... Aquilo é um sentimento, é um momento, né? É um instante já, como dizia Clarice Lispector, um instante já lá do sentimento dele, que amanhã ele pode pensar outra coisa. No artigo de opinião, não, você já está ali defendendo uma tese e você precisa de fundamentar aquilo ali. Né? Então ele é um pouquinho mais sério, tem um pouquinho mais de rigor do que uma crônica. Né? Então, ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Isso que eu falei, que ele tem que estar fundamentado. Tá certo? O texto continuando ali, ele ia falar de algoritmos, ele ia falar de uma tecnologia, de todo um processo que a gente vem desenvolvendo aí há 50 anos, pelo menos, né? E que propositalmente vem fazendo com que nós sejamos dominados, completamente orientados por um sistema que pensa por nós e que diz o que é que a gente precisa ou não para sobreviver, para consumir, etc. Né? Então, e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, observe, diante disso, nesse texto, as escolhas das formas verbais em destaque objetiva o quê? Ora, as escolhas, atenção, a escolha das formas verbais. Ao escrever, o produtor precisa criar, né? Então, o vocabulário que ele escolheu, os verbos que ele escolheu, né? As escolhas verbais em destaque objetiva, vamos lá, tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por ela também é manipulado. Né? Então, a letra D é a melhor resposta. Veja bem, ao escrever o artigo, ele fundamenta o que ele diz, né? Ele tem essa necessidade de fundamentar o seu ponto de vista, e por isso, então, nesse texto, a escolha das formas verbais nos levam a pensar justamente isso, né? Que ele quer tornar o leitor copartícipe. Observe que ele está o tempo todo, né? Colocando a gente na história. Né? Ele está fazendo que você se coloque na história também, para poder você sentir a sua realidade. Né? Ele não está falando de um ente, né? Uma terceira pessoa tão distante, né? Mas, sempre não podemos, primeira pessoa, não podemos reduzir-nos a meras vítimas, à perversão, né? Sim, né? Mas ele diz assim, a relação simbiótica de dependência mútua com os velhos, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal, não mais como aqueles acorrentados. Nós somos livres. Quer dizer, então ele está se colocando também no processo. Ele não está dizendo que ele está fora e os outros aqui estão dominados, mas nós estamos. Então, ele chama o leitor também para dentro do processo. Né? Então, tornar o leitor copartícipe, né? Do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e também por ela é manipulado. Então, resposta à letra D, fica muito claro isso para a gente. Tá? Uma obra de arte é um desafio. Veja bem. Uma obra de arte é um desafio que começa já com um conceito, né? Com uma definição até certo ponto pessoal. Uma obra de arte é um desafio. Não a explicamos, ajustamos-nos a ela. Então, a obra parece estar superior. Né? Ela parece ativa e a gente passiva. Ela parece algo que a gente precisa decifrar. Ela é um enigma, ela é um desafio. Né? E a gente não consegue decifrar o enigma dessa esfinge. Né? E o que acontece? A gente vai se adaptar a ela. A gente vai se acostumando com aquilo, com a repetição, com a convivência, com a repetição, entendeu? Com a insistência, com a busca, com a necessidade da arte. Né? E aí, então, a gente vai se ajustando a ela. Ok? Vamos lá. Ao interpretá-la, fazemos uso dos nossos próprios objetivos e esforços. Dotamos-la de um significado que tem sua origem nos nossos próprios modos de viver e de pensar. Numa palavra, qualquer gênero de arte que, de fato,
nos afete, torna-se, desse modo, arte moderna. Atenção agora, está destacado, porque já é a pergunta para a gente se adiantar. Numa palavra, qualquer gênero de arte que, de fato, esse de fato significa realmente, né? De verdade, de fato, que realmente nos afete, torna-se logo, logicamente, desse modo, portanto, arte moderna. Quer dizer, se isso me choca, me chama atenção, mas ao mesmo tempo eu me adapto a isso, é porque está condizente com o meu tempo, com a minha época, né? Somos contemporâneos e a gente está numa troca, aí, numa simbiose. Então, isso faz com que eu diga que isso é moderno. Moderno por quê? Porque me toca, porque eu entendo, porque eu me adapto, eu aceito, eu me identifico, eu me espelho. Então, como eu estou vivendo esse momento agora, então aquilo passa a ser arte moderna. As obras de arte, porém, são como atitudes inacessíveis. Não nos dirigimos a elas diretamente, mas contornamo-las. Cada geração as vê sob um ângulo diferente e sob uma nova visão. Nem se deve supor que um ponto de vista mais recente é mais eficiente do que um anterior. Cada aspecto surge na sua altura própria, que não pode ser antecipada nem prolongada. E, todavia, o seu significado não está perdido, porque o significado que uma obra assume para uma geração posterior é o resultado de uma série, não é, uma série completa de interpretações anteriores. Então, existe um processo evolutivo, tá certo? Quer dizer, para poder ser possível entender isto que está sendo colocado a meus olhos hoje, a meus ouvidos hoje, né? Para que essa coisa me atinja, ela vem num processo de transformação, né? De questionamentos, de estudos, de autoavaliação, de críticas. Né? Um tempo já foi moderno, depois deixou de ser moderno, então ela se reconstitui, ela se transforma, ela se renova, tá certo? Então, o seu significado não está perdido, porque o significado de uma obra assume para uma geração seguinte, né, posterior, é o resultado de uma série, quer dizer, ela vem evoluindo. Né? Então, você estuda literatura, por exemplo, o romantismo, aí o realismo, aí as vanguardas questionaram a modernidade, então da tese, da antitese, aí a síntese, que é uma modernidade, aí veio o modernismo, aí veio o pós-modernismo, e aí você vê toda essa sequência que vem trazendo no seu bojo, como se usa na linguagem oral, trazendo nesse seu encantamento, né, no seu conteúdo, todo esse histórico, né, essas interpretações anteriores. Tá? Então, já respondemos. De acordo com o texto, a compreensão do significado de uma obra de arte pressupõe o acúmulo de interpretações anteriores. Tá certo? Então, portanto, a letra D. Tá certo? No trecho, numa palavra, qualquer gênero de arte que, de fato, lembra? De fato, realmente, torna-se deste modo, portanto, numa palavra, qualquer gênero de arte que realmente nos afete, logo se torna arte moderna. Tá certo? Portanto, se eu realmente me adaptei a ela, isso me atingiu, isso me fez sentir, então é moderno. Porque tem a ver com o meu tempo, com a minha época. Tá certo? Portanto, letra D. A primeira resposta e a segunda, letra A. Por quê? De fato, realmente e desse modo, portanto. Ok? Os conectores, então, dando a continuidade, o prosseguimento, tá certo? Costurando o texto, trazendo informações que vão desenvolvendo a tese. Tá certo? Muita atenção com eles, muita atenção a eles, muita atenção mesmo aos conectivos que fazem essa costura do texto. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado mesmo e até a próxima aula. Ok?